Seja muito bem-vindo ao canal da Casa Espírita Allan Kardec de Cerquilho. Hoje, temos a alegria de apresentar a palestra intitulada O Homem Perante a Dor, ministrada por nosso irmão Pedro Roberto Gavioli. Que esta mensagem possa tocar os corações, inspirando-nos ao estudo, à vivência do bem e à harmonia com as leis divinas. Se esta mensagem ressoar com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que também buscam o consolo e o esclarecimento à luz do Espiritismo. Muita luz e paz a você. Que Jesus te envolva em amor e esperança. O homem perante a dor. Quando nós falamos o homem perante a dor, nós não falamos só perante a dor física, mas a dor psíquica, moral, espiritual. São tantas as dores que nos atingem a ponto de nós termos um grande índice de suicídio, de depressão, de ansiosos. Tudo isto cabe dentro da dor. Mas nós falamos, e ontem nós estávamos falando, que a dor maior, a mais dolorosa de todas as dores, é a dor que chama medo. O medo nos deixa e nos impede de fazermos muitas coisas. Nós perdemos uma existência por essa enfermidade chamada medo. A dor, então, parece estar presente em nossas vidas em todos os sentidos, mas ela tem que estar, porque nós somos espíritos em prova e expiação. E a dor, para nós, é o maior aprendizado. Quem já passou por uma dor qualquer, de qualquer natureza, e ela já superou isto, ela vai observar, se ela fizer uma retrospectiva de sua vida, que você aprendeu muito com ela te ensina muito. É um professor indesejável, mas é o melhor que nós temos. E tudo que vive no mundo, animal, homem, sofre. Todos sofrem, todos têm medo. Até uma formiga, se você cerca e você ameaça ela, ela corre. É o medo. O medo é a sobrevivência. Mas quando você ultrapassa um limite, ou você não tem esse controle, você perde oportunidades únicas de refazimento, de crescimento, de formação. Então, todavia, o amor a qual nós buscamos de maneira bastante ostensiva é a lei do universo, porque tudo que nós imaginarmos, ela tem uma origem primeira, o amor de Deus. A segunda energia mais forte, chamado amor, que chega mais perto do amor de Deus, é a do sexo, da procriação, porque nós somos procriadores. Então, é que se aproxima mais do amor de Deus. Isso quem pode sentir de maneira mais assim ostensiva é a mulher, é a mãe, né? É o amor que mais se aproxima de Deus. Mas sofre, porque quem ama sofre. O amor judia. Alguém doente que você ame judia muito de você. Se você tem um filho com febres, você sofre. Se você tem um filho que está passando por uma situação difícil, uma prova, uma experiência, você sofre. Então você sempre sofre por amar ainda. Mas como nós lidamos com tudo isto? Como é que nós fazemos para que nós tenhamos o controle disso tudo? Então, parece até para nós uma contradição, aparentemente horrível amar. Parece difícil você lidar com tudo na vida que se gere, que gere sofrimento, que gere dor, porque você não evolui se não for com os erros, com as dificuldades, com as tribulações, com os vendavais da vida. Então, tudo isso perturbou muitos pensadores, estudiosos, levando-os à dúvida, e muitos
mais do que nós imaginamos, ao pessimismo. E através dos tempos que nós vamos observando, rola a triste melopeia do sofrimento humano. Se nós sairmos aqui em Serquilho, parece que nós não vemos sofrimento, e realmente não vemos, mas quando nós vamos nas grandes capitais, nas metrópoles, nós vemos o sofrimento ser enorme nas comunidades. O sofrimento é enorme. Eu me lembro, quando tive a oportunidade de fazer um trabalho de capelania, eu e muitos amigos, nós ficamos 4 anos em Piracicaba, nós fazíamos semanalmente, você viu que era sofrimento, as pessoas internadas, elas sofriam desesperadamente. E lá, o mais interessante de tudo é que quando você adoece, você chega lá, você se iguala. Não há o maior ou o menor, não é isso. Então, através do tempo, tudo isso nós vamos aprendendo. E parece que a dor segue todos os nossos passos. Parece que ela está presente, parece que ela faz parte de nós. Mas tem que fazer parte, faz parte. Eu aprendi um dia com meu neto de 8 anos, quando ele tinha 8 anos, ele falou: pai, vô, tudo é bactéria, nós somos feitos de bactérias. Nossa, é bactéria, nós somos feitos de bactérias. Por isso nós adoecemos muito. E nós não conseguimos ainda ter o controle do nosso ser pensante que comanda todo esse sistema biológico do nosso corpo físico. E com isto, nós transferimos, por não termos o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós transferimos para o corpo físico todo tipo de sofrimento e enfermidades. Então, o corpo, ele é o reflexo do que é a nossa alma, o nosso ser pensante é. Então, se você quer mudar, se você quer eliminar uma enfermidade física, você tem que adquirir valores e você tem que curar primeiro o seu ser pensante. Por isso que nós falamos sempre que as pessoas precisam aprender, nós precisamos aprender a auto-perdoar-se, porque nós erramos muito. E a grande dificuldade que nós nos encontramos é em nos auto-perdoarmos. E nós ficamos nos punindo, às vezes, por algo que já ocorreu e não vai mudar mais. Mas nós entendemos que Deus nos dá a oportunidade de reparações. E as reparações que nós fazemos, ela está nos mais variados sentidos da vida. Ela está na nossa vida profissional, na nossa vida religiosa, na nossa vida familiar. Você pode pagar todo o mal que você fez com o bem que você pode, em qualquer religião. Mesmo que você seja cético, ainda você vai fazer um grande bem. Fleming, ele inventa a penicilina. Ele fica 10 anos estudando e um dia esquece de lavar 2 plaquinhas e tira uma folga. E quando ele volta, ele poderia se lavar tudo, pegar e lavar, não, mas ele vai lá e olha e criou um bolor, alguma coisa assim, não é minha área, não entendo. Descobriu a penicilina, que hoje serve toda a humanidade até hoje com aprimoramento. Então você vê um homem que nunca teve religião, mas o que significa laboratório? Trabalho, local de oração, né? Então você percebe quanto bem nós podemos fazer, não precisa estar exatamente numa religião, mas tem aquele que nasceu para ser, veio com um mandato religioso, como um padre, um pastor, um espírita, quando ele tem uma faculdade ostensiva, né? Então, diante de tudo isto, nós perguntamos por que a dor existe? Seria então uma punição, uma expiação, um resgate de consciência, uma provação? Seria a dor a lei do equilíbrio, da educação, do despertar? Sim, porque a dor nos desperta, a dor faz a gente sentir em nós
para de não fazer ao outro, porque quando Jesus diz, não faça ao outro o que você não quer para você, mas faça ao outro tudo que você deseja para você. Então você começa a perceber que a dor em você é tanto quanto a dor no outro. Então seria a dor uma lei de equilíbrio, mas também de aprendizado maior. E nós, conhecendo as leis da reencarnação, sabemos que os erros cometidos no pretérito, em vidas passadas, recaem sobre nós com todo o seu peso hoje. Por isso que nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós encontramos lá, estudamos ontem esses dias, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Muitas vezes nós não entendemos porque uma criança de 8 anos, 7 anos, ela morre com um câncer devorador no seu esôfago, e geralmente são suicidas de uma vida passada que não terminaram um tempo. De repente você vê uma criança com síndrome. Chico diz claramente, ela deu um tiro na cabeça dela, ela danificou todo o seu corpo somático, o seu corpo perispiritual, que molda o corpo físico. Então ela renasce com uma deficiência nessa área, até que ela esteja pronta para recomeçar aquilo que ela própria interrompeu, o que chama dor. Aí você vê um irmão que tem problema no fígado, mas ela nunca bebeu, mas ela tem cirrose, outra tem câncer no pulmão, nunca fumou nessa existência, mas em outra fez extravagância que se deu o resultado nessa. Mas então é sofrimento? Não, porque o corpo físico, na verdade, ele é como se fosse um coador. Quando você passa o café sobre ele, ele não sai limpinho para você poder saborear, para você poder tomá-lo, e não fica todas as impurezas no recipiente que vai coar o café. Assim o corpo físico é para isso, para que a nossa alma saia um pouco mais limpa do que quando ela veio. Então nós precisamos começar a entender, porque quando nós começamos a entender a nossa causa, as tribulações, as dificuldades que temos, porque ocorre, a gente já não sofre, a gente aprende a lidar com isto, não é? Então poderíamos dizer que a dor, ele seria quase como um agente para o desenvolvimento nosso, moral e espiritual, do ser numa condição de progresso, porque todos nós fomos criados para progredir sempre. E nós vamos cada vez mais. Ninguém nasceu perfeito. Deus não nos criou perfeito. Ele nos criou simples e ignorantes. E quer que nós cheguemos até Ele com a perfeição, mas pelos nossos esforços, pela nossa vontade, mas também quando nós desejarmos. Mas não podemos esquecer que também tudo que nós fazemos tem consequências. Então, o bem que eu faço tem consequências, o mal que eu faço tem consequência, o bem que eu não faço também tem consequência. Então, será que nós tendemos, por nossa vez, a passar pelo sofrimento? Depende, porque o sofrimento é uma questão de aceitação. Tem pessoas que sofrem, mas ela é resignada, como estudamos ontem. O que é a resignação? Uma pessoa que passa por uma situação e ela não entende porque ela está passando, mas ela diz assim: Deus sabe o que faz. Mas nós espíritas sabemos porque sofremos. O que muitos têm dificuldade de entender e tem suas razões. Mas ela está lá passando por isso. Então entendemos que a dor, ela é um ponto de equilíbrio, porque a dor faz você parar, pensar. Se nós não tivermos a dor, nós disparamos. Chico Xavier, um conto muito interessante, já contei várias vezes, está à beira de uma grande avenida e passam os carros e deslizam-se a 100 por hora. E ele fala: porque minha estrada da minha vida não é assim como esta. A minha é toda pedregosa, cheia de subida, descida, buracos.
arranhões. Aí Emmanuel, seu mentor espiritual, reaparece para ele à noite e diz: ah, Chico, a sua estrada tem que ser assim, porque se fosse igual àquela, você causaria um grande acidente na sua vida. Então você precisa dos obstáculos para fazer com que você ande mais devagar, para que você preste mais atenção no que você faz, para você não cair no erro. Então, os erros que nós cometemos é a ausência de nós fazermos as nossas reflexões. Tipo assim, eu vou em tal lugar. Você sai como você entrou? Acho que não, então não entre. Percebe? Quer dizer, tudo me é lícito, segundo Paulo de Tarso, nem tudo me convém mais. O que não me convém mais? E a gente começa a pensar nisto, porque certas coisas eu posso até fazer, mas vai gerar uma consequência, uma dor, vai criar uma tribulação muito grande na minha vida e pode causar anos de atraso na minha evolução espiritual, não é? Então entendemos que a dor é um ponto de equilíbrio. Sabemos que a dor e o prazer são duas formas extremas de sensações. A dor, que nós estamos falando, e o prazer, são sensações. Como você lida com as sensações? Como se lida com a sensação do prazer? Como se lida com a sensação da dor? Quer dizer, por que ela existe em nós? Ela tem uma razão. Deus não pune nenhum de nós. Tudo que nós passamos, estamos passando e vamos passar, será sempre por consequência dos nossos atos, muitas vezes impensados, ou por uma distração, né? Então, a dor física produz sensações, mas a dor moral produz sentimentos. Por que produz sentimentos? Porque a dor faz você pedir, a dor faz você ser mais generoso, a dor faz você ser mais educado, você pede por favor. A gente sempre faz uma brincadeira assim, né? Que as mulheres falam assim: quando meu marido, quando ele fica doente, ele fica tão bonzinho, mas quando ele sai, ele começa a dar coice. Por que ele não fica mais tempo doente? Porque ele fica mais bonzinho, né? Então a dor inibe a gente, segura, retém você, não é? Então utilizemos então da dor em nosso proveito quando ela nos visitar. Mas precisamos saber por que ela está nos visitando, o que ela está querendo nos dizer, o que ela está nos ensinando. Estamos aprendendo, porque tudo é aprendizado, e nós não conseguimos imaginar. Eu vou numa igreja, todas são escolas de Jesus e merecem nosso respeito, e melhor, tem o nosso respeito. Mas eu vou lá para louvar, eu vou para agradecer, eu vou para trabalhar. Eu sou um trabalhador, eu sou um rezador. Porque quando nós chegarmos lá no plano espiritual, no nosso desencarne, que certamente vai ocorrer, ninguém vai pedir para nós quanto você rezou. Eles vão pedir: cadê suas obras? Mas não é que alguém vai pedir para você, vai estar lá esperando: cadê suas obras? Dentro da visão espírita, ela diz assim, que nós seremos juízes e carrasco na nossa própria causa. E há situações que seria melhor que nós fôssemos julgados por alguém, porque esse alguém teria mais clemência conosco. Mas nós não teremos clemência conosco quando nós vemos que nós fomos os causadores de grandes danos pelo mal que nós fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Então a dor no ser é um mecanismo de crescimento moral e espiritual. Quem já passou por isso sabe. Quem já usou, quem já auxiliou pessoas doentes, sabe o quanto você cresce com isso. Embora seja uma lição dolorosa, mas se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver que você é mais modesto, mais humilde, mais sereno, você aceita mais, você não é tão mais ingrato, você é mais
grato. Por quê? Porque a dor leva você a ser mais grato. Ela faz você pedir, coisa que muitas vezes o nosso orgulho não permite isso, não é? Então é muito difícil que nós entendamos que a dor é um instrumento em nossa causa. Leon Denis diz que a dor é o maior amigo que nós temos, mas é um amigo indesejável. Mas se nós soubéssemos o valor dele, nós gostaríamos de ter. Quem puder ler o livro O Ser, o Destino e a Dor, de Leon Denis, vai direto lá na dor, quase no fim. Você começa a ver a preciosidade que é a dor no nosso corpo físico, como ele nos ajuda, né? Então nós temos tendência, a dor age em nós, porque nós temos tendência em fecharmos-nos no nosso estreito círculo do nosso individualismo. E a dor tira nós do nosso individualismo. Por quê? Porque você precisa dele, daquele, daquela. E isso você vai sendo mais coletivo. Você vai agregando mais pessoas para te ajudar numa solução. E aí você, sem perceber, você sai do seu estado de individualismo. Então, é isso que a dor favorece. É difícil para muitos estudantes do Evangelho de Jesus ter aceitação nesse quadro da dor. Mas a dor é fundamental para nós. Tudo é dor. Uma mulher que ela está em parto, qual a dor maior? A impressão de uma mãe, de uma mulher que está tendo um filho, no momento do parto, que está quebrando pelo menos 20 ossos do corpo físico dela. Mais ou menos assim no parto normal, é assim? É assim, não é? Então, nós entendemos que todas as virtudes ocultas em nós, que elas se expandam à luz. Então, a necessidade da dor, a tristeza, o sofrimento também é muito importante, porque se você não tiver a tristeza, como você valoriza a alegria? Ah, mas eu queria ser feliz. Não existe felicidade na terra. Nós falamos felicidade, mas nós temos momentos de alegria. Porque como você pode ser feliz quando você tem plena consciência que tem alguma mãe chorando por um filho no presídio, porque tem alguém que foi assassinado, porque tem um filho que causou um homicídio? Como uma mãe pode ser feliz? Como se pode ser feliz num mundo onde só há sofrimento e dores? Então nós imaginamos que nós precisamos conhecer a dor para valorizar a saúde. Como você valoriza a luz se você não conhecer as trevas, a noite? Como você valoriza a saúde se você não tiver a dor em si? Então, você precisa do oposto. A terra nos proporciona todo esse tipo de aprendizado para nós na condição espiritual em que nós nos encontramos ainda dentro do corpo físico, não é? Então, nós vamos perceber que a tristeza nos faz ver, ouvir, sentir mil coisas, olha só, delicadas ou rústicas, que o homem comum ou vulgar não consegue perceber. Mas quando ele começa a estudar, ele começa a perceber. Ontem nós tivemos um episódio, quem estava aqui vai lembrar, na reunião de ontem, a dor maior, a dor do medo. Mas como se sabe, Pedro? Eu sei o que é a dor do medo. É a pior dor que você pode sentir, né? Então, de uma certa maneira, o homem rústico, ele obscurece o mundo material, desenha-se um mundo espiritual, mesmo estando encarnado. Nós podemos desenhar esse mundo espiritual. E nós, estando encarnado, ainda no corpo físico, nós podemos viver a vida espiritual, mesmo no nosso trabalho, na busca da nossa subsistência, na luta para você aprimorar-se profissionalmente, para você ter uma boa casa, um bom carro. Você tem direito de estudo se você trabalha, se você conquista.
mas você não pode esquecer que você vai ter que deixar isso uma hora. É como teus filhos não é seus filhos. Quando você cria os filhos vão embora, e você não vai tê-los mais. E eles é que vai querer ter você, se eles desejarem. Aí eles vão ter o pai, mas o pai nunca terá os filhos. Mas os filhos poderão ter os pais, porque a decisão deles, você criou os filhos para o mundo, mas os filhos resolvem que eu quero ter meu pai e minha mãe. Olha que triste realidade. Psicologia, não é? Então é na dor que sobressaem os cânticos da alma, mede-se a nossa elevação pela soma de sofrimento que nós passamos ou que nós aliviamos de alguém. E tudo isso começa na sua casa. O primeiro dever seu na sua casa. O primeiro dever, melhor ainda, é com você mesmo. Porque senão Paulo de Tarso não falava o que é caridade. Caridade é amor que é amor. A caridade, ela esquece de si mesmo para o outro, não é? Tanto é que é muito interessante que dentro da psicologia diz assim, que a mãe de verdade, o pai de verdade, eles se tornam invisíveis para os filhos. Como invisíveis para os filhos? Os filhos sobressaem, sobrevivem sem eles, porque eles aprenderam bem, foram pais ótimos, mães ótimas, né? Então, finalizando, nossas almas são nossas obras, tá? Nossas almas são nossas obras. Tudo que pensamos, fazemos e falamos depende de nós. E diante desse grande combate na nossa melhora íntima, quantas vezes nós abandonamos a luta. Então não podemos abandonar a luta. Nós devemos travar uma luta. Se você quer ser feliz na sua vida material, você tem que ser feliz na sua vida espiritual. E estar feliz na sua vida espiritual é independente de qualquer religião. Porque perguntam para Chico Xavier qual é o maior mal da humanidade. E é recente isso que eu li. E eu pensei, né, ele vai falar que é falta de Jesus. Nem espiritismo eu pensei. Ele falou assim, o grande mal da humanidade é falta de religião. Porque cada um de nós vamos nos encontrar numa religião. E cada religião é uma escola de Jesus. Então, o que é que nós estamos fazendo, né, conosco? Porque eu sinto muito em dizer aos senhores e senhoras que todos nós vamos morrer. Agora, a condição que nós vamos voltar, melhor ou pior, depende de nós. Então, todos nós vamos morrer. Isso é a coisa mais certa, né? Agora, voltar mais rico do que nós viemos, depende só de nós. Então, é isso, meus amigos, meus irmãos. A gente deve amar-se mais, deve perdoar-se mais, deve ter mais autoestima. Quando eu falo autoestima, não é autoestima de você vestir-se da melhor maneira possível. Você pode vir à casa espírita de chinelo, de dedo, um short rasgado, como você quiser. Sair do trabalho, meu tempo tomar banho, pode vir como você quiser. Autoestima, a autoestima de auto-amar-se, de auto-cuidar-se, de modificar-se, autoestima de ser melhor para o outro. Deixa eu tomar cuidado para eu não ser uma ferramenta tão cortante para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus pais, para a sociedade. Sabe? Isso é autoestima. E você vai perceber que no transcorrer da vida, você vai se tornar melhor. E isso tudo vem para nós. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.